Queridos, nos versículos 13 ao 15 de Mateus 19, Jesus disse que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Hoje veremos como é difícil para nós, os adultos, entrar no reino. Na verdade, Jesus disse que entrar no reino dos céus é praticamente impossível para os seres humanos através de suas boas obras, pois por mais que façamos elas nunca serão suficientes para pagar a nossa dívida com Deus. O tema de hoje é o jovem rico. O texto é o livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Que tenha todos um ótimo dia. Eu sou o pastor Cleverton, com mais uma manhã de devocional. Bem, queridos, primeiramente vamos ver a figura de um jovem judeu muito rico, que aparentemente era um religioso piedoso, mas que no final do seu encontro com Jesus, teve a sua religiosidade reprovada. Mateus 19:16 diz assim: Eis que um jovem, se aproximando de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Certa vez, um jovem judeu rico, ele interrompeu Jesus com uma pergunta sincera. Primeiro, ele saudou Jesus, chamando ele de mestre, e depois perguntou o que ele deveria fazer de bom para poder alcançar a vida eterna. Eu gostaria de abrir aspas aqui e dizer algo importante. Querido, essa é uma das perguntas mais importantes que o ser humano deveria meditar com frequência. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas, infelizmente, vivemos no meio de uma geração que pensa que viverão eternamente aqui na terra. Pensam que jamais enfrentarão a morte. Isto é perigoso e um grande engano, pois mais cedo ou mais tarde morreremos e estaremos frente a frente com o juiz de todo o universo. E aí, o que diremos para ele naquele dia? Será que teremos argumentos para tentar enganá-lo e convencê-lo a nos deixar passar a eternidade com ele nos céus? Quando, na verdade, nós vivemos na terra somente para satisfazer os nossos prazeres carnais. Seria bom parar um pouquinho agora e refletir: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Queridos, a pergunta do jovem foi boa, mas revelou a sua ignorância a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Jesus não era apenas mais um mestre judeu. Ele era o Filho de Deus que veio salvar a humanidade de seus pecados como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O jovem também revelou a sua completa ignorância acerca do caminho da salvação planejado na eternidade por Deus Pai para toda a humanidade. Aquele jovem achava que era ele quem conquistaria a vida eterna por ser bonzinho, por seu mérito, por seu próprio esforço. O jovem não sabia que a salvação era um presente de Deus, gratuito, para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador. Jesus então responde ao jovem em sua ignorância. Primeiro, Jesus disse que só existe um que é eternamente bom, que é o nosso Deus. O jovem achava que ele era perfeitamente bom. Então Jesus revelou para ele que ele não era tão bom assim, ao dizer para ele que deveria obedecer os mandamentos da lei para ser perfeito como o Pai Celestial. Mateus 19:17 diz assim: E Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito de quem é bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos.
O jovem então perguntou a Jesus quais são os mandamentos. Jesus então citou 5 deles e terminou dizendo para amar o próximo como ele a si mesmo se amava. Mateus 19, 18 e 19 diz assim: Então perguntou, quais são os mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Diante da resposta de Jesus, aquele jovem judeu cego em seu orgulho religioso disse a Jesus que sempre obedeceu a todos esses mandamentos. Mas será que aquele jovem estava dizendo a verdade? Talvez ele vivia como os fariseus que praticavam as leis exteriores, mas negligenciava a lei interior, a lei do coração. Aos olhos dos homens, esses religiosos eram perfeitos, mas aos olhos daquele que tudo vê, aos olhos de Cristo, nada fica escondido. O jovem talvez nunca matou ninguém, mas com certeza já sentiu vontade de matar alguém que porventura roubasse alguma de suas riquezas. Aquele jovem rico talvez nunca cometeu adultério ou se prostituiu, mas com certeza já desejou muitas mulheres em seu coração. Aquele jovem rico talvez nunca roubou ninguém, mas talvez deixou de pagar os impostos de suas riquezas aos romanos. Enfim, o jovem judeu se achava justo aos seus próprios olhos. E Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores arrependidos, aqueles que reconhecem a miséria de seus próprios erros e que estão clamando pela misericórdia do Senhor em busca de um Salvador. Jesus, como Deus, conhecia o coração orgulhoso daquele jovem judeu que vivia de aparência e se escondia atrás de sua religião. Mas Jesus então expôs o seu coração, onde estava o seu verdadeiro tesouro, que não era nos céus, mas era terreno. Mateus 19, 20 ao 22 então diz assim: E o jovem disse: Tenho obedecido tudo isto, mas o que me falta ainda? Jesus então respondeu: Se você realmente quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, se retirou triste, porque era dono de muitas riquezas. Queridos, aos olhos daquele que tudo vê, não há como esconder nossos desejos e nossas prioridades. Diante de Jesus, a Bíblia diz que toda a humanidade deve se prostrar e reconhecer os seus próprios pecados, como aquele jovem que diante de Jesus se sentiu despido de sua falsa religiosidade. Ele foi embora calado e triste, pois amava mais o presente séculos e sua riqueza do que o Criador do universo. Só para concluir a mensagem de hoje, queridos, que grande contradição. Neste episódio, vemos um jovem aparentemente bom aos seus próprios olhos e aos olhos de muitos, mas quando ficou a sós diante dos olhos de Jesus, naquele momento ele teve a oportunidade de bater no peito em sinal de arrependimento e responder humildemente a Jesus: Senhor, verdadeiramente eu sou um pecador, pois obedeço somente às leis exteriores, vivo de aparência, mas sempre quebro as leis interiores do coração, pois vivo na cobiça. Senhor, realmente só existe um que é perfeitamente bom, que é o nosso Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, e lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Certamente, Jesus iria abraçá-lo e dizer a ele:
Filho, hoje mesmo estará comigo no paraíso, pois hoje houve salvação nessa casa, pois eu vim ao mundo para salvar os pecadores arrependidos. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.